Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, né? Que as bênçãos do Senhor estejam sobre ela. Amém? Glória a Deus. Hoje, né, eu vim com uma palavra poderosa, que direcionada do Espírito Santo, que está lá em Gálatas, capítulo 2, do versículo 15 ao 21, que fala assim: que os judeus e os não-judeus são salvos pela fé, somente pela fé. O fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não-judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Jesus Cristo, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceito por Deus por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois, quanto à lei, estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo na cruz não adiantou nada. O Espírito Santo me reforçou nesse versículo. Pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Pense, Cristo, né, Todo-Poderoso, Filho do Deus vivo, tem compaixão de nós ao ver a situação da terra, o que estava acontecendo. Ele desce para salvar os que estão perdidos, né? E daí, quando ele salva, que a salvação vem por meio dele, as pessoas continuam ainda querendo obedecer à lei e não tendo fé nele. A lei era uma coisa do Antigo Testamento, quando era uma aliança que faziam com Deus. Era dessa forma que Deus aceitava as pessoas, conforme a lei de Moisés. Mas depois que Cristo desceu, acabou a lei. Aí é a fé. Por quê? É através de Cristo, pelo sangue de Cristo, que somos purificados do pecado. Não é pelos nossos esforços, né? Às vezes você evita de fazer tal coisa. Ai, não posso pecar. Ai, não posso fazer isso, né? Com medo de pecar, com medo de fazer qualquer coisa. E a fé? Não existe. Não tem. Para agir tem medo. Para fazer uma coisa tem medo. Não tem fé. Não tem esperança. Não adianta nada. Então não adianta você se esforçar para você não pecar, para não errar, né? Ai, eu não posso fazer isso, é contra. Deus não gosta, na ignorância. Não estamos aqui para isso, né? Estamos aqui para amar e respeitar o processo das pessoas, porque cada uma está em um processo. Você tem que entender que as pessoas, elas são de Cristo. É Jesus, é o Espírito Santo que as convence. Então, a gente não pode intervir no processo da pessoa. A gente não pode julgá-la pelo pecado. Não pode falar, viu, você está fazendo isso. Não pode, porque Deus não aceita. Não é você quem tem que falar. Não é você que vai convencer ela. É o Espírito Santo no momento certo. A Espírito Santo fala assim, mas por que você está querendo entrar no meu trabalhar? Cada um tem um tempo, né? Tem umas pessoas que são moldadas mais rápido, tem umas que são mais devagar. É conforme a vontade do Espírito Santo, conforme o propósito que a pessoa carrega. Então a gente não pode intervir no meio,
falar, não, você tá errado. Não, você tem que pregar a palavra de Deus, porque é a palavra que liberta. E é o Espírito que convence. Não é você apontando o erro que vai convencer. Não é você falando, tem que fazer isso que vai convencer. Não é você falando, não, isso daí tá errado. Não vai convencer. Você pode cansar de falar. Às vezes você tá cansado de ficar falando, e a pessoa não muda. Porque não é você que vai mudar. É o Espírito Santo, é a graça do Senhor. Então, calma, relaxa, respeita o tempo das pessoas. Entenda a posição que você está. Entenda, né, o que Deus está fazendo na sua vida e o que está fazendo na vida da pessoa. Às vezes tem uma pessoa que é mais devagar. Tem umas pessoas que continuam, né, na mesma tecla ali, teimando, mas é conforme o tempo e a vontade do Espírito Santo. Nós não podemos, né, querer entrar no meio do trabalhar. Por isso que se a gente está numa situação, vamos supor, na igreja, existem várias pessoas. Então a gente já está, né, num tempo de um processo um pouquinho mais avançado. Não é porque a gente somos melhores, mas porque o trabalhar está sendo mais rápido. E daí a gente fica perto de alguém que está um pouquinho atrasado, né? Tem umas coisas que precisam mudar. E daí a gente quer ficar apontando, falando as coisas. Não, mas isso, não sei o que, não sei o que. Não. Por quê? Você vai atrapalhar o seu processo e vai atrapalhar o dela. Então, o que é o que você tem que fazer? Separar. Falar, ó, ficar longe dela, né? Porque ela tá tendo o trabalhar dela, não tem que se intrometer. E quando a pessoa tá atrapalhando o seu, é hora de sair, é hora de afastar. Porque não tem como você levar a pessoa junto com você. Não tem como você deixar que ela fique pensando as mesmas coisas que você, agindo da mesma forma, que ela não vai. É o Espírito Santo que vai convencer. Então, o que você faz? Afasta. Afasta para não atrapalhar. Continua cumprimentando, falando com ela, né? Tipo, de longe, mas sem intimidade, sem ficar junto. Porque vai atrapalhar o seu e vai atrapalhar o processo dela. Porque quando a gente começa a querer entrar no do outro, o nosso atrasa. Então, cada um na sua, não vai ter inimizade, briga, mas é só respeito. Vamos respeitar uma ou outra, tô em um processo, tá em outro, acabou. E é isso, gente. A gente tem que saber respeitar o processo, né? Isso quando a pessoa ela está na fé em Cristo Jesus, né? Porque tem outros que querem obedecer à lei, né? Que não tem fé. Mas olha o que acontece. Gálatas, capítulo 5, verso 4, diz assim: vocês que querem que Deus o aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Então você está separado de Cristo, não está com Ele. Você está separado e ainda não tem o Espírito Santo. Como que vai convencer? A lei não salva. A lei não salva. Não adianta você falar, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas não tem fé em Cristo. Vai lá, senta, aí não salva, julga o outro, aponta, fala do pecado do outro. E não tem fé. Não adianta. Isso daí não salva, isso aí não liberta, não faz nada. É porque é a graça que nos santifica e nos purifica. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6 diz assim: pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano, Cristo Jesus. Então, só é Ele que nos une a Deus. Então, é tudo através dele. Tudo através de Jesus que nos purifica. Tudo através de Jesus que nossos pecados são perdoados, né? A santificação, a purificação, as promessas, tudo. Que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo e que Deus quer que todos sejam salvos. Então Deus não liga se está obedecendo a lei, né? Que você não faz aquilo, não faz isso. O que Ele quer é que você tenha fé em Jesus. Deixa a palavra entrar no seu coração. Haja conforme a palavra. Ouça e pratique a palavra, não a lei.
Pratique a palavra. Aquilo que você ouve, faça. E coloque em prática. Abra o teu coração. Às vezes eu converso com uma pessoa e falo assim, e aí? Né? Desça as águas. Né? O batismo é muito importante. Né? Você vai ter uma virada de chave com Jesus. Né? Muitas coisas vão ficar para trás e vai deixar você mais leve. Né? E daí a pessoa falou, ai não, acho que não é meu momento ainda. Eu falei assim, mas você crê em Jesus? Creio. Eu falei, então, é isso. Você só precisa crer. Você crê que ele é o único suficiente Salvador? Ele falou, creio. Então eu falei assim, então, é só isso. Ele não tá pedindo para você deixar nada, você parar de fazer nada. Ele só tá falando, você crê em mim? Então é isso, batiza. Mas a pessoa falou assim, não tô pronta ainda, porque eu tô entendendo ainda um pouco. Eu falei, gente, não é para entender. Evangelho não é para entender. Evangelho é para abrir o coração e deixar que a palavra entre. Não é porque a palavra é viva. Ela é viva e poderosa, então precisa entrar. Não é entender, não é você pegar a mensagem que sai do altar e tentar encaixar. É para abrir o coração. Marcos capítulo 2, versículo 17 diz assim, ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de remédio, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores. Não é do dia para a noite que você fica santo. Não é do dia para a noite, do dia para o outro, ano que vem já tá... Não. Então, é conforme a vontade do Espírito, conforme o propósito que Deus tem na sua vida. Se vai ser rápido, se vai ser devagar, se é um pouco mais lento, mas cada um tem que respeitar, né? O processo de cada um. Se Deus já começou a obra na pessoa, é porque Ele vai terminar. Quem começa, que nem o William fala, quem começou a boa obra é fiel para terminar. Então, Ele vai terminar. Fique em paz, continua orando, continua na sua, né, fazendo a sua parte, porque quando a gente quer entrar no processo de outra pessoa, nos cansa, porque a gente quer ir na força do braço. E quando a gente entra pra gente querer mudar outra pessoa, né, Deus para de agir. Você vai pôr a mão, Ele para. Ele fala assim, não, deixa ela. Então, tira a mão. Tira a mão e deixa Deus trabalhar, porque Deus está trabalhando. Mas é da vontade, conforme a vontade dEle. Não é do dia para noite, não é rápido, né? Quando você quer ver muito outro, tira a trave. Tira a trave primeiro do seu olho, para depois tirar o cisco do olho do próximo. Porque às vezes tá com mais erro do que a pessoa que tá ali. Então, cuidado. Cuidado, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. Não tem como santificar na força do braço. Não queira ser bonzão, a boazona, que não peca, que não erra. É a graça que purifica e santifica. E é Jesus quem faz isso. No momento certo. O Espírito Santo, ele incomoda. Ele incomoda. Quando ele não tá gostando de alguma coisa, ele vai falar. Mas é no momento dele, no momento certo. Entende? Ele vai falar, viu? Você vai sentir. Você vai falar, não, tudo bem. E é na hora certa, porque não vai pesar pra pessoa. A pessoa vai simplesmente parar. Então, não adianta às vezes a gente querer evitar não pecar, mas o coração tá cheio de rancor, falta de perdão, ódio e não sabe amar. O Evangelho de Cristo não é isso. Então, quando a pessoa que ela obedecer a lei, ela fica rancorosa. Aí ela fica achando que todo mundo erra e ela nunca erra. Então, é isso que tá, né? Que a gente tem que ter vigilância em ser religioso. Cuidado. Porque religioso não tem salvação. O Evangelho de Cristo é amor. Então, sempre eu vejo, quando a pessoa ela mais ama, é quando ela mais perdoa. Que ela tem mais perdão no coração. Aí você olha pra pessoa e fala, nossa, pessoa tão amorosa, né? Depende, tem umas que é muito forçada,
Aí você vê que não quer do mal mesmo, querendo vir confundir. Mas você vê quando a pessoa não tem maldade. Sabe que a pessoa que não tem maldade acha que todo mundo é bom e tal? Essa sim. Essa aqui tá com o amor de Cristo, né? Não é postura, roupa que prova alguma coisa, não. Mas é o jeito de agir, a mente. Porque a palavra fala, né? Pra gente ter atitudes, agir como se fosse crianças, né? Na forma de pensar, da mente não ter maldade, mas na forma de agir, se mover, ser como adultos, mas no pensamento ser como criança, sem maldade o coração, sem maldade, sem ser olhos, sem ser, entendeu? Olhos purificados. Nossos olhos não olham mais só o erro. A gente olha e nada muda. Nada muda. Hoje, cedo, eu acordei pra ir na igreja. Aí eu tava me arrumando pra ir no culto. Aí minha mãe me viu. Eu tava de bermuda, boné. E ela falou assim, você vai de boné na igreja? Eu falei, eu vou. Ai, mãe, não pode, é falta de respeito, não sei o que começou a falar, mãe. Eu falei assim, se tiver errado, quem vai me convencer é o Espírito Santo. Fique tranquila, que é ele quem convence. Assim, se ele falar, eu não quero que use boné, pode ter certeza que eu não vou usar. Pode ter certeza. Porque é ele que vai convencer. Ele vai falar, agora não quero mais. Né? Do mesma forma que quando eu tava com brinco e piercing, né? Tava tranquilo, né? Chegou uma hora que eu me senti incomodada, eu queria tirar. Não que seja errado, mas, sabe, não encaixava mais comigo. Com a minha personalidade, o jeito que eu já tava. Tipo, a luz, né, do Espírito Santo, ela brilha tanto que você só quer o brilho dele, você não quer mais nada seu. Então você quer tirar tudo que incomoda. Então eu falei, eu quero tirar, porque não faz parte de mim, isso aqui é da pessoa antiga. Então já era, hoje eu sou nova criatura, eu quero tirar. Né? Tirei tudo, brinco tudo. Porque, né, eu prefiro a luz de Cristo, e o Espírito Santo me convenceu. Ele falou, eu não quero. E é isso, tá bom, tirei. Ele vai convencer no momento certo. Não é uma coisa que dói em mim, que doeu, que vai fazer falta. Não, tô tranquilo. O que estranhou mesmo no segundo dia, olhei, mas falei, tudo bem. Depois não mudou nada. Então é sempre no momento certo. Né? O Espírito Santo, ele vai convencer no momento certo. Então não há necessidade de ficar apressando o processo da pessoa. Ficar acelerando, não, você tem que ser assim, assim. Essa pessoa, ela é de Cristo. Cristo está moldando ela. Cristo está fazendo trabalhar. Que foi Ele que morreu por ela. Então nós não temos que se meter no meio. E quem começa a boa obra é final, fiel para terminar. Vai terminar. Vai terminar conforme o jeito que Deus quer que fique. Pode ter certeza. Vai terminar. Então, é devagar, não é rápido. Nós temos que fazer o quê? Amar, orar e continuar ali. Faz a sua parte, a pessoa faz a dela, amém. Sem se intrometer, sem querer ficar apontando. Né? Amar e pregar a palavra, só isso. Porque é o Espírito que vai convencer. Amém? Então que a gente entenda a morte de Cristo na cruz e dê valor a isso. Entenda o quão valioso é. E que não é por obedecer à lei que você vai ser salvo. Mas é por amar, respeitar o processo das pessoas e pela fé. É pela fé. Precisa ter fé. Precisa deixar que a palavra entre. Senão, sem a graça, não tem como. Né? Porque a purificação não é pelos nossos esforços. Então, o desejo de Cristo é salvar todos, alcançar todos. Então, não atrapalhe, né, a pessoa que está sendo moldada por Cristo, porque essa pessoa é dele.
E no momento certo as coisas vão acontecer. Porque cada processo é diferente um do outro, né? Amém? Que Deus abençoe. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada por essa palavra poderosa, meu Pai. Que a gente possa entender que é o Espírito Santo que nos convence, que temos, Pai, que te buscar e ter fé em Cristo Jesus. Não é pelos nossos esforços que vamos santificar e purificar de todo pecado, mas é através da graça que temos que ter por meio da nossa fé em Jesus Cristo, meu Pai. Que nós não possamos desvalorizar a morte de Jesus na cruz. Que a gente não desvalorize, meu Pai, que nós pertencemos a Cristo e é Ele quem faz o trabalhar. Que a gente possa amar e respeitar o nosso próximo e entender que Cristo é dela e não nossa. Que a gente deixe o Senhor trabalhar conforme a tua vontade, meu Pai. Tira a religiosidade do nosso coração, da nossa mente, meu Pai. Repreenda todo espírito de religiosidade e que a gente possa buscar pela fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim eu te peço e já te agradeço. Amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. E até amanhã.